Oi, meus queridos, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, quinta-feira, dia 2, eu peço a Deus que nos abençoe, nos guie, nos guarde, e nos dê um dia de muita paz e muita esperança, em nome de Jesus. E meu muito obrigado, meus queridos, mais uma vez, por estarmos aqui juntos nesta manhã, aprendendo a palavra, divulgando, estudando. Isso é muito gratificante, é muito importante. Muito obrigado e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E começando, meus queridos, a pregação de Billy Graham para hoje, dia 2, é a seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Toda a vida é uma luta constante, e este é o rumo natural das coisas. Os médicos dizem que até dentro do nosso corpo físico acontece uma luta pela supremacia. Os leucócitos travam uma luta incessante contra os germes invasores. Os glóbulos vermelhos vivem em luta junto com os glóbulos brancos para manter a vida dentro do corpo. E há uma batalha sendo travada no reino espiritual também. Nossa luta, diz a palavra de Deus, é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. As trevas odeiam a luz. Eu tenho um cachorro que prefere desencavar um osso velho para ficar roendo a ter uma refeição limpa e deliciosa. Ele não consegue evitar, é sua natureza. Os homens não conseguem evitar que sua natureza faça o que é impuro, lascivo e vil. E eles terão dificuldade de fazer o contrário se não nascerem de novo. E se não forem transformados pelo poder de Cristo, eles serão inimigos daqueles que pertencem ao Senhor. É isso, queridos. Depois dessa ótima pregação de Billy Graham, vamos à nossa reflexão de hoje, que é do livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, e diz o seguinte: as palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você quem decide. Amém. Bom, queridos, achei muito bacana esse versículo, né, de Provérbios, onde Salomão ele nos chama a atenção mais uma vez. Não é o primeiro provérbio que fala sobre isso. Mais uma vez, sobre a maneira da gente falar, sobre as coisas que a gente fala. E aqui ele já mais profundo ainda, né, no que ele quer dizer, dizendo que as palavras matam e geram vida. Né? Elas podem ser um veneno ou um doce de primeira. E a gente que decide o que as palavras, né, que vamos falar, que vamos proferir, o que elas serão, né? Na nossa vida mesmo, na vida das pessoas também que ouvirem, né? Se elas vão matar ou se elas vão gerar vida, né? Se elas serão um veneno ou se serão um doce de primeira. Eu achei muito bacana, né, o jeito que ele fala, o trocadilho que ele faz, mas realmente a gente sempre ouviu isso, né, que as palavras têm poder, né? A palavra lançada, ela não volta mais e ela faz, né, o estrago que ela tiver que fazer ou ela faz a bondade que tiver que fazer, né? E a escolha é nossa. Quem decide o que a gente vai falar, o modo como a gente vai falar, somos nós mesmos, né? Nós temos que controlar, né? Lógico, a nossa ira, né? Em certos momentos, né? A vontade de falar tais coisas. A gente tem que se controlar, a gente tem que se conter, a gente tem que orar na hora, a gente tem que contar até 10, até 1000, se for o caso, mas não proferir, né, palavras que possam gerar coisas negativas, né? Como eu disse, para quem ouve e para nós mesmos, porque as palavras ditas, elas retornam para quem disse também. Então, isso é muito importante, é muito
bacana, é muito sábio, né? Que a gente pense muito antes de falar, né? Às vezes a gente vai falar alguma coisa, às vezes uma certa situação, né? Ela nos impele, né? Para que a gente diga, que a gente tenha uma reação violenta, uma reação, né? Que a gente seja rude com as palavras, né? Mas a gente tem que se controlar, né? Nessa hora, nessas horas principalmente, a gente tem que se controlar, né? E daí, de novo, aquilo, né? Pensando como Jesus agiria nessa situação, né? Que sejamos imitadores de Jesus 24 horas por dia e tenhamos o temor a Deus 24 horas por dia, né? Que o nosso estreitamento com Deus nessas horas também venham à nossa cabeça e que a gente consiga raciocinar, né? Que estamos no estreitamento com Deus e se a gente pecar com as palavras, esse estreitamento se alarga, né? Ele deixa de ser estreito e começa a se alargar. Então, que a gente pense nisso, que a gente não coloque tudo a perder, né? Às vezes, por uma coisinha, um acontecimento, a gente, né, como diz, né, no popular, a gente chuta o pau da barraca e daí põe tudo a perder, né? Então, que a gente consiga, né, por mais difícil que seja, em certos momentos, que a gente consiga se segurar, que a gente consiga reter as palavras que querem sair da nossa boca, a gente consiga retê-las e consiga dizer coisas boas, coisas agradáveis, coisas que edifiquem, por pior que seja a situação que estejamos passando, né? Que a gente tenha esse dom, vamos dizer assim, né? O dom de pensar antes de falar e proferir palavras de bênçãos, palavras que tragam bênçãos para quem estiver ouvindo e para nós mesmos, né? Então, queridos, vamos refletir bastante sobre isso nessa quinta-feira, como anda nosso modo de falar e as coisas que estamos falando, né? Que sejamos luz na escuridão, que nossas palavras levem esperança, né? Levem acalanto, levem calma para as pessoas que ouvirem, né? Tudo isso, além de fazer bem para quem estiver ouvindo, fará bem para nós mesmos, né? É uma coisa que a gente lança, né, para o universo e depois volta para a gente, né? Tudo que pensamos, tudo que falamos, acaba voltando para a gente. Então, que nossas palavras sejam palavras construtivas, né? Palavras que agreguem sentimentos bons, sentimentos que tragam coisas boas, né? Que gerem coisas, que gerem coisas bacanas, coisas boas na vida dos outros, na vida de quem está ouvindo, né? Isso agrada muito a Deus, isso é o certo a fazer e isso é o que temos que pôr em prática, né? Todos os dias, né? Todos os dias, não importa o que aconteça, que a gente pense muito antes de falar. Como diz Salomão aqui, né, que as nossas palavras elas podem matar ou gerar vida. Elas podem ser um doce, né, maravilhoso ou um veneno. E quem decide isso somos nós, né? Como ele diz aqui, não tem o que sai da minha boca, quem decide sou eu. Não tem como eu dizer alguma coisa e falar, né, depois, mas a culpa foi sua porque eu falei isso. Não, né, a culpa é minha. Né? Que eu assuma, né, que a culpa é minha. Por mais que a pessoa tenha me irritado, tenha me provocado, mas a culpa é minha, né? Eu tinha que ter me controlado, eu tinha que ter conseguido me conter, eu tinha que ter conseguido agir como Jesus agiria, né? Que eu tivesse ao menos pensado isso, né? Conseguido lembrar disso, eu não teria dito nada que fosse desagradável. Então começa, né, esse treinamento, vamos dizer assim, começa em casa, é claro, com as pessoas bem mais próximas, com a nossa família, né? Então que a gente em casa já tem esse comportamento, é claro, né? E que a gente leve esse comportamento para o nosso trabalho, né? No trânsito, que o trânsito é uma coisa, infelizmente, que traz muita
briga, muita discussão, muita contenda. Então que a gente consiga se controlar no trânsito, principalmente, né, que a gente tenha esse dom de pensar antes de falar, que as nossas palavras sejam palavras doces, palavras que tragam esperança, né, que levem esperança às pessoas e não aflição, e não derrota, né, muito pelo contrário, né, que as nossas palavras deem bons frutos sempre, né, que a gente consiga isso, que a gente treine bastante isso, que a gente consiga levar luz, levar esperança, levar amor, levar bondade, levar generosidade, onde quer que estejamos, com as nossas palavras, né, com nossas atitudes, é claro, mas aqui, né, dando mais ênfase às nossas palavras, o modo como a gente diz e as coisas que a gente diz. Tá joia, queridos? Então vamos tirar esse dia, né, tirar essa quinta-feira para refletir bastante sobre isso, né? E você, né? Como que você se encaixa? As suas palavras são como doce ou são como veneno, né? As suas palavras geram vida ou geram morte para quem ouve. Pense nisso, tá joia, queridos? Pense nisso e tenhamos todos hoje uma ótima quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. E muito obrigado mais uma vez, queridos, fiquem à vontade aqui no canal para trazerem sugestões, críticas, perguntas. Deixe o seu like, por favor, deixe seu comentário, isso é muito bom. Isso faz com que a palavra chegue a mais pessoas ainda e isso agrada muito a Deus, com certeza. Tá joia, queridos? Vamos para a oração de hoje, né? Oração para o dia 2 é a seguinte: as batalhas desta vida precisam ser enfrentadas, mas sei que não poderei enfrentá-las sem Ti, meu Pai Celestial. Amém. É tudo, né? Deus está em tudo. Tudo que fazemos, Deus está conosco, né? Sem Deus a gente não consegue nada, né? Em nome de Jesus. Então, queridos, meu muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, nos dê muita sabedoria, nos dê muito amor, né? Para que esse amor e essa sabedoria, ela saiam das nossas palavras e das nossas atitudes, 24 horas por dia, em nome de Jesus. Tá joia, queridos? Fiquem então todos com Deus. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui, tá? Para a gente começar amanhã, renovando a nossa fé, renovando a nossa esperança. E isso é muito importante, em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, viu? E não esqueçam, importa agradar a Deus, sempre, 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 em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe, viu?